Pois é, mais uma vez começando o BessaniCast, o podcast que fala de empreendedorismo e focado em vendas, coragem para empreender. Deixa eu colocar o meu celular aqui, esqueci de colocar no mudo, ele tá dando uns avisos aqui, desculpa. De empreendedorismo e coragem para empreender. Então, você quer falar de empreendedorismo, é aqui no BessaniCast. E estamos aqui na Prodígimos, a nossa assessora, que sempre nos ajuda na parte audiovisual. Se você quer ter um audiovisual desse que você já está vendo aí, como você pode ver, o audiovisual nosso é fantástico, graças a quem? Graças a Prodígimos. E eu sou o Bessani, sou sócio fundador da empresa Bessani Soluções, há mais de 30 anos, ajudando os nossos empresários a empreender e informatizar. E agora com um foco muito forte, né, na área de materiais elétricos, hidráulicos e materiais para construção em geral. Estamos aqui com a nossa querida Carol, que tem nos ajudado, ela que tem uma mesa em todo lugar e agora tem uma mesa aqui também no podcast. Ela é multifunção, ela é uma piada interna, é multifunção. Então, Carol, se apresente, por favor. Será que precisa? Depois dessa, muito boa tarde, audiência. Eu sou a Caroline Miranda, faço parte aí da equipe Bessani e é um prazer estar aqui com vocês. E quem é o nosso convidado de hoje? Você tem ideia? É uma convidada, a convidada sensacional, mentora, empreendedora e que vai aí estar num bate-papo bem bacana com a gente hoje, né, Bess? A Ariadne Galotto. Então, por favor, Ariadne, se apresente pra gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, audiência? Que prazer receber esse convite de vocês, Bessani, para participar desse bate-papo, para falar sobre comunicação digital, sobre presença nas redes, né? Principalmente para esse segmento, como você disse, que está tão acostumado ao atendimento de balcão, e agora o jogo virou. É isso aí. É isso aí. Que bacana. Então fala pra gente, vou chamar você de Ari, pode ser? Pode ser. Viu, Ari? Então fala um pouco de você, como é que você começou. Aliás, fala a posição atual, o que você faz hoje. Depois a gente volta um pouco no início. Certo. Hoje eu trabalho com comunicação digital para empreendedores, para aqueles empreendedores que já trabalham muito bem no offline. O que seria o offline, né? O que a gente chama de offline? É direto na empresa, direto no ponto de venda, direto no balcão, é o cliente no presencial, no olho a olho. Então, muitas pessoas se garantem, vende muito bem nesse formato, só que ligou uma câmera na frente da pessoa, pronto, trava. Então, meu trabalho é ajudar essas pessoas a trazer toda a sua essência, sua autenticidade para o digital. Porque hoje as pessoas compram chuveiro, compram parafuso, compram pela internet. Né? As pessoas querem comodidade, otimização de tempo. Então, como criar conexão e fidelizar cliente nesse mar de opções? Então, meu trabalho é trazer essa essência, esse cuidado, esse trabalho bem feito no presencial para o online, através da comunicação. E você falou que você trabalhava no corporativo, né? E você falou qualquer coisa a respeito aí da pandemia, você precisou mudar, como é que é essa história? Então, eu como é que você começou? Né? Eu sempre trabalhei com consultoria empresarial na parte de recursos humanos. Então, eu treinava profissionais para as empresas. Então, desde o recrutamento, seleção, ambiente corporativo, essas coisas. E na época da pandemia, era muita viagem, era muita coisa, todo mundo bloqueou seus investimentos, porque foi um momento de muita instabilidade comercial. E aí eu comecei, né, entrei ali em processo de oração, jejum, eu também queria engravidar, e falei, Senhor, eu não aguento mais viajar, porque meu escritório era o carro. Minha cidade, aqui onde eu moro no interior, é muito pequena, então os meus clientes todos ficavam longe, né, e eu precisava sempre me locomover. E comecei um processo, eu sou cristã, então eu comecei um processo de jejum, oração, pedindo que eu tivesse o meu espaço, algo meu, que eu comandasse do começo ao fim, porque a consultoria... Quando alguém me contrata para uma consultoria, ela está contratando a minha metodologia,
Só que a execução é do cliente. Então, o meu resultado depende da execução do cliente. E muitos clientes, às vezes, não querem seguir, não acreditam na metodologia e não colocam à prova. Então, o meu resultado fica comprometido por conta disso. E aí eu estava um pouco desgastada nesse sentido por conta do ambiente de instabilidade que estávamos vivendo devido à pandemia. E eu comecei a orar para que o Senhor me desse algo que eu tivesse controle do começo ao fim, que não dependesse de outras pessoas, mas que dependesse só de mim. E, cara, eu tive um plot twist, assim, de 180 graus, porque em sonho Deus me entregou que eu tinha que trabalhar na área da estética, na área de designer de cílios, e naquele momento eu falei, eu não tenho pinça na minha casa para tirar pelo de sobrancelha, eu tenho medo de tirar torto, tipo, não tem nada a ver comigo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, e palavras têm poder, né? E eu sempre, desde infância, eu pedi para Deus um talento manual, porque a minha família, todos são muito talentosos, manualmente, eles são criativos, eles criam arte, são músicos e tudo mais. E eu era a pessoa que não tinha talento manual nenhum. Então, quer dizer, eu passei quase 10 anos falando isso, que eu não tinha talento manual nenhum, que minha mão não servia para nada, nananana, até que chegou aqui e falou, Deus me entregou assim, filha, está na hora de você desenterrar um talento que você sempre me pediu. E naquela época, meu marido estava aprendendo a fazer piano para aliviar o estresse da pandemia. Aí, quando Deus me entregou isso em sonho, eu falei, Deus, você não está entendendo, eu não quero fazer piano na altura do campeonato da minha vida, 35 anos. Pode continuar, desculpa. E aí foi nesse processo, né? Eu fui fazer um curso, claro, eu fui achando assim, se Deus falou é milagre. Então, se é milagre, eu vou entrar lá, Ariadne, e vou sair de lá Lash Designer de sucesso. Porque milagre é assim. É água que transforma em vinho e ponto. Tá certo. Então você foi fazer um curso de lash designer, é isso? Isso. Daí eu cheguei lá... Eu acho que isso aí foi uma estratégia, porque você acabou trabalhando com mulheres, então. Exato. Então hoje eu trabalho com mulheres, eu uso toda a minha técnica de coach que eu tenho, que é o meu segmento hoje, o que eu escolhi trabalhar? Com mulheres que tivessem poder aquisitivo para ir fazer cílios 2 horas da tarde, porque eu não quero trabalhar até 8 horas da noite. Então, eu peguei todo o meu conhecimento de estratégia, de comunicação, de marketing que eu já tinha e apliquei. Então, eu acho que é por isso que qualquer negócio que eu falar, Ari, as pessoas me perguntam, Ari, por que tudo que você faz dá certo? Não é que tudo que eu faço dá certo, é porque existe uma metodologia. Qualquer pessoa que seguir essa metodologia vai dar certo. Entende? Então, e não você cria... Desculpa interromper, mas você criou uma metodologia sua mesmo. É uma metodologia minha devido a toda essa experiência com clientes e tudo. Então, hoje eu sei quais são as estratégias de marketing para fazer captação de um perfil de cliente. Porque, Bessane, quando a gente fala de captação de clientes, a gente está falando do quê? Primeiro, a gente tem que entender quem é a minha persona, quem é meu público-alvo. Então, você estava falando que você trabalhou numa empresa. Pode falar o nome da empresa, Ari? Qual, Bessane, você fala? Que quando você trabalhava no corporativo, se não puder também não tem problema, tá? Não, eu trabalhava em empresas, por exemplo, relacionadas à área da saúde. Então, a última empresa que eu prestei uma consultoria de 1 ano e meio foi que nós estávamos na pandemia. Então, o último contrato que eu fechei foi uma empresa de home care. De cuidados paliativos home care. Então, a gente treinava essa equipe de enfermagem para trabalhar com protocolos, porque os cuidados elas sabiam. Então, meu trabalho era o quê? Ensinar a usar o sistema, protocolo, atendimento, humanização, o cuidado humano que vai além da técnica de saber fazer um curativo, de saber aplicar um soro. Certo. Entendi. Então, por formação, você é gestora de recursos humanos, ou não? Isso, exatamente. Entendi. E o que significa é isso? Que é comunicar com leveza? Nós comentamos aí antes da iniciar o episódio, né? O que seria comunicar com leveza? Hoje, as pessoas que normalmente têm muito medo da câmera, elas tendem a ensaiar um roteiro, ensaiar um texto, decorar algumas palavras que elas consideram mais bonitas, e com isso elas perdem a sua autenticidade.
Porque o cliente que vai lá no balcão, que está acostumado com aquela pessoa, às vezes está acostumado com aquele jeito da pessoa, os trejeitos, as fragilidades, a risada, o jeito simples. Então, quando você muda tudo isso para levar para o digital, você perde a sua leveza, a sua autenticidade, porque você está querendo ser um personagem. Entendi. E normalmente os personagens se dá pela insegurança de mostrar quem você realmente é. O que eu tenho ouvido falar também, não sei se você que trabalha na área, é que quando você faz um vídeo menos elaborado, vamos colocar assim, se você faz com muita elaboração, com muita técnica, ele acaba não tendo muito alcance, não sei se isso confirma ou não. O que acontece, Bessânia? Hoje nós estamos navegando nos mares da inteligência artificial. Né? Então, as pessoas, para vender cursos de edição, cursos de vídeos, começaram a criar vídeos muito elaborados. Para quê? Para que as pessoas não soubessem fazer e comprassem esses cursos e pudessem aprender a fazer isso. E aí criou-se um mundo muito engessado. E numa terra de tanta artificialidade, hoje as pessoas estão buscando a autenticidade, que é o real, que é o feito agora, que é o mais natural. Então, a tendência mudou porque tudo ficou muito igual, tudo ficou muito elaborado, tudo ficou muito artificial. Então, voltamos à origem, né? Como sempre acontece em tantos segmentos, na moda, enfim, que a gente volta à origem, à naturalidade, à autenticidade. Então, hoje as pessoas estão querendo consumir gente de verdade. Legal. Tá, Ari, você fala também que antes, né, era o tal de entregava, corria, fazia, não tinha resultado, né? Teve um ponto-chave aí, uma virada de chave, não sei. Foi dessa história que você começou a contar pra gente ou teve algo mais relevante? Compartilha aí com a gente. Meu ponto de virada na comunicação foi quando eu me tornei consultora, porque eu trabalhava com equipe de gestão de vendas. Então, eu tinha uma empresa que eu representava uma marca de cosméticos de produtos capilares. Então, eu tinha as minhas revendedoras. E ali eu tinha mais de 300 revendedoras, né? E eu tava, sei lá, gente, eu tinha uns 23, 25 anos, eu tava no ápice, querendo crescer e voando. Então, eu parecia um trator, né? Querendo resultado. Minha vida sempre foi em busca de resultado. A minha satisfação não vinha tanto no dinheiro, na qualidade de vida que eu tinha, no tempo, mas vinha em alcançar objetivos e resultados. Então, para isso, eu atropelava muitas pessoas. E aí eu caía naquele conceito de que, não sei se você que está me assistindo já passou por isso. Nossa, eu falo e a pessoa não me entende. Eu expliquei 3 vezes e ela não entendeu. E aí você começa a ser ignorante, porque você fala assim para a pessoa, que parte disso que você não entendeu ainda? Né? E aí você começa a pensar de acordo com o que você vive, com o que você enxerga. E comunicação não é isso. Então foi ali que foi meu ponto de virada, que eu entendi que quando quem está ouvindo não entende o que você fala, você não está comunicando. Você só está falando. Sim. Então, falar é muito diferente de se comunicar. Muitas pessoas falam assim, eu sei me comunicar muito fácil, porque eu gosto de falar, eu sou comunicativa. Não, você gosta de falar. Você fala demais. Ser comunicativo é outra história. Que legal. Então, você teve mais de 300 colaboradoras. Puxa vida, era uma loucura, minha vida, era uma loucura. Aí eu tive uma síndrome de burnout, que foi o que me levou para a consultoria. E da consultoria, eu acho que eu ainda precisava de cura, e Deus me levou para os Círios para eu ficar ali quietinha, só eu e meus pensamentos. Certo. Você é mentora e fundadora do Método Vida, e com certeza existem alguns pilares, né, para poder gerar aí essa parte comunicativa desde a execução. Conta um pouquinho pra gente quais são esses pilares e o que você realmente vê como resultado dentro desse seu método, né? Isso, porque assim, o método ele começa com a questão da vulnerabilidade, né? Então, ou quando a gente vai buscar a autenticidade da comunicação, desenvolvendo uma mentalidade empreendedora. Então, como o meu público é quem está começando a entrar no digital, ou tem dificuldade em entrar no digital e entender a pressão que existe dentro do digital, então eu trabalho esse módulo de mentalidade empreendedora, porque a pessoa tem que estar pronta e com a mente blindada. Para quê? Para julgamento, para críticas, para tiração de sarro,
até para a própria família, que às vezes quer proteger aquela pessoa e fala assim, ô meu filho, ô meu sobrinho, ô meu amigo, para de fazer isso, tá passando vergonha. Você precisa disso mesmo? Sua empresa já é sólida, sua empresa já é grande, você precisa ficar passando vergonha na rede social? Então, às vezes a pessoa quer te falar, ela te critica nesse sentido, não é só uma crítica, às vezes é uma proteção, porque ela não consegue entender a necessidade e o porquê você está fazendo aquilo. Então, o primeiro módulo é você tomar propriedade, tomar posse do porquê você vai começar a ter essa exposição. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo é, depois que você já entendeu por que você precisa fazer, você vai para quem você vai falar. Como eu estava dizendo anteriormente, não é para todo mundo, não é todo mundo que é nosso cliente, a gente precisa definir um público-alvo. Dentro desse público-alvo, um cliente ouro. Então, toda a nossa comunicação é voltada para esse cliente. Depois de que você já identificou, então, o para quem, aí nós vamos o que falar. A gente define toda a parte estratégica de conteúdo, o que eu vou falar para essa pessoa para despertar desejo de compra. Que é aí que muito empreendedor trava. Eu vou vender cano. O que eu falo sobre cano, pelo amor de Deus? Né? Então as pessoas não entendem que ela não vai falar sobre o cano específico, mas o objetivo final, ou seja, o que aquela dona de casa, aquele homem que está construindo a casa dos sonhos com muito esforço e sacrifício vai ter de benefício comprando aquele cano. É um cano que não vai entupir por 10 anos, é um cano que não vai te dar vazamento, é um cano que não vai... Então, não é focar no cano de PVC, no plástico, na marca, não. Rede social é o que eu ganho com isso. A pessoa só assiste um vídeo se ela puder extrair daquele vídeo algo, o que eu ganho com isso, o que eu aprendo com isso, o que ajuda na minha vida. Entende? Então, eu ajudo esse empreendedor a criar conteúdos que geram essa conexão e venda. Então, esse é o quê? E depois o como. O como é o como falar, usar tons de voz, usar cenário, usar edição, onde gravar, de que forma conseguir ser mais autêntico. E aí é o como executar todo esse processo. Então, minha metodologia é muito simples de ser aplicada e dá muito resultado. Que legal. E da onde surgiu isso de você criar esse método? E como é que apareceu isso? Você estava comentando também essa coisa de trabalhar com os filhos. Então isso até acaba sendo uma terapia, vamos colocar assim, com as mulheres. E você acaba se voltando para esse universo feminino, né? Exatamente. Então, assim, é interessante, né? Porque a minha cabeça, ela não para. Então, as minhas clientes, o que eu ofereço para elas? Justamente porque o meu público são mulheres empreendedoras, empresárias, têm uma vida corrida, que têm filhos, e que vai parar tudo 2 horas da tarde para vir fazer uns filhos. Então, o meu ambiente é um ambiente de muito relaxamento. Então, assim, tem uma música, tem uma maca que faz massagem, tem um aroma no ambiente que já causa o relaxamento. Então, é para ela realmente não vem fazer cílios, ela vem para relaxar, ela vem para descansar, ela vem para tirar o cochilo da beleza e acordar mais bonita, né? Então, eu ativo os 5 sentidos da cliente, para daí, através já é uma estratégia de marketing, porque quando a gente consegue atingir os 5 sentidos do cliente, a gente gera fidelização, porque ele lembra de nós mesmo quando ele não está no nosso espaço, e é isso que a gente precisa gerar quando se trata de prestação de serviços, que ele lembre de nós em outros momentos. Por que ele tem que lembrar de nós? Para falar de nós, para nos indicar, para sentir falta, para querer voltar, né? Então, o cliente, ele só tem essa vontade se a gente desperta nele os 5 sentidos, que em outros momentos vai gerar gatilhos dessa lembrança. Ou seja, o famoso quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Né? Exatamente. Mas que bacana essa estratégia mesmo, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Mas é que de uma coisa assim que é
geralmente, vamos colocar assim, né, ao meu ver, como homem, me corrija se eu estiver errado, porque num ambiente que o pessoal vai lá para, assim, até ficar falando e conversando, como você falou de comunicação, não é comunicação, é falar, né? E me parece que esse ambiente de cabelo, de sobrancelha, de mulher, assim, é um ambiente. Me corrija se eu estiver errado, não sei se eu estou falando muito, né? Mas você acabou criando uma estratégia de você pegar até envolver os 5 sentidos, que eu nunca ouvi alguém falar num lugar assim, que você vai fazer cabelo ou cílios, qualquer coisa assim. Né? Exatamente, você acaba envolvendo a mulher nesses sentidos para que você possa trazer ela até para o empreendedorismo, né? Para focar nisso na parte das redes sociais, informar melhor a mulher nas redes sociais. Que legal, porque fala um hoje, pouquinho Bessane, disso. o que acontece? Hoje, a concorrência ela é muito grande. Então, cabeleireiras, existem dezenas. Como é que você vai se diferenciar hoje? Né? Então, não é mais... Às vezes você tem aquela imagem de salão de beleza cheio, com várias profissionais atendendo ao mesmo tempo. E aí, num ambiente desse, gera mais conversa, mais bate-papo, a pessoa está acordada. Agora, fazendo cílios, a cliente ela fica deitada de olhos fechados. Então, a tendência dela adormecer é muito maior. Sonho, então, né? Que sonho! Entendeu? Tem aquelas que dormem, que ronca, e a hora que acorda fala, nossa, até ronquei. Eu falei, imagina, descansou, você estava muito cansada. Para isso que serve esse ambiente. Totalmente Exatamente. proposital, né? Então hoje você tem que despertar os 5 sentidos de um cliente em qualquer, isso não é relacionado à beleza, tá? Então eu tenho uma loja de calçados. Quem nunca passou na frente da loja da M. Martin e conhece o cheiro da M. Martin? Entende? Aquele cheiro de roupa limpa, de roupa de cama, que você olha para aquela cama, sente aquele cheiro, dá vontade de deitar naquela cama, você sonha em comprar aquele edredom. Por quê? Porque você foi envolvida pelo visual, pelo olfato. Sim. Vivemos num mundo que nada se cria, muita coisa se copia, né? Talvez você foi em algum determinado salão, você frequentou algum determinado espaço que você conseguiu adquirir ali esses conhecimentos, ou realmente foi algo novo? Você foi, viu a necessidade e por isso que você já tem essa nova estratégia para você, né? Você criou de alguém e só ali formalizou, só melhorou o que poderia tá acontecendo ali com você no momento, ou realmente foi algo que te fez falta, que daí te virou aquela chavinha, tipo, vou fazer assim que vai dar certo? Carol, eu sou uma empreendedora nata, né? Eu acho que algumas pessoas, elas nascem com visão de adaptabilidade. Tudo que eu vejo, eu adapto. Então, eu não tenho dificuldade em fazer isso, nem para mim, nem para os meus clientes de mentoria hoje. Então, pode ser cliente de qualquer segmento, eu vou conseguir pegar um exemplo e transformar em algo para ele. Eu tenho muita facilidade criativa de adaptabilidade, que eu acho que é o que as pessoas precisam desenvolver. Todo mundo que tem uma empresa tem que ver uma ideia legal em algum lugar e adaptar ela para o seu segmento. Porque se foi legal para você, se foi bom para você, vai ser bom para os seus clientes, se você adaptar para o seu cliente e não fazer igual. Porque não é o mesmo público, então não existe o fazer igual, existe fazer para aquele público. Então eu tenho muita facilidade nisso e eu sou muito estudiosa, então eu amo marketing, né? Eu amo marketing, eu amo comunicação, porque eu tive que passar por esse processo. Quando eu entendi que falar não é comunicar, então eu comecei a estudar muito sobre isso. Por que eu não conseguia ser compreendida, sendo que eu falava muito bem? Então, eu falava muito bem assim na minha cabeça, né? Na verdade, eu só falava muito. E aí eu fui trabalhando isso em mim. Aí foi quando eu fiz a minha formação em coaching empresarial. Então, eu fui entendendo como as emoções afetam os nossos comportamentos e a nossa fala. Então, eu sou muito estudiosa e eu amo a área da comunicação e marketing. Então, meu vício é comprar curso, ler livro, é estar nesse universo. Então, eu acho que eu pego tudo isso, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi, e consegui encontrar um método. Quando eu abro meu ateliê de cílios, eu tenho a oportunidade de praticar esse método do começo ao fim
e ver que ele deu muito certo, porque se tiver alguma mulher me atendendo que já abriu um salão de beleza, ter sucesso, ter uma rede de clientes fiéis, fixas, de 50 clientes em 3 meses, não é fácil. Então, primeiramente, eu sei que eu tenho, porque foi Deus que me deu. Então, se ele mandou eu fazer, eu fiz a minha parte, certamente ele fez a dele, ele me entregou. Mas eu mantive através de conhecimento, estratégia e disciplina. Então, eu acho que foi esse conjunto. Bacana. E qual o principal erro que você acha que o pessoal comete, né, nesse sentido? Para mim, é ter a rede social engessada e quando a pessoa chega até você, você não é aquilo. Então, por exemplo, hoje as pessoas estão muito habituadas a fazer imagens com profissionais. Então, elas vão lá, colocam aquelas fotos maravilhosas, bem produzidas, fotos dos produtos bem editadas. Então, é tudo com muito alta produção. E quando o cliente chega no seu estabelecimento, se é uma mulher, ela tá lá de rabo de cavalo, suando, bigode, calça jeans, camiseta. E daí você olha e fala assim, peraí, eu vim nessa moça da foto aqui, ó. Ela não tá aqui? Entende? Então, precisa existir uma congruência entre o que você mostra de fato a quem você é. Porque isso vai gerar um afastamento quando a pessoa chega no seu estabelecimento. Ah, ele não é tão bonito quanto aparece nas fotos, nos vídeos. Ele não é tão limpo, ele não é tão aconchegante. Então, não pode existir isso. Então tem que ter um compromisso com a verdade, vamos colocar assim. Esse é o ponto principal, então. Com certeza. Quem tem um ponto fixo hoje de atendimento, que o cliente tem acesso e você tem que estar também nas redes, esses dois ambientes, eles precisam estar em harmonia e ser o mesmo. Claro que vai ter, às vezes, para fazer um vídeo, você vai melhorar a iluminação, você vai usar de artifícios, só que o cliente tem que chegar e tem que sentir a mesma essência, a mesma autenticidade. A mesma vibração, né? A mesma vibração. Ah, que legal. Falando especificamente, Bessani, sobre o público que vocês estão atendendo hoje, que é materiais de construção, e eu vejo que eles têm muita dificuldade em gerar conteúdo, porque às vezes eles ficam presos em conteúdos que vai mostrar a qualidade do produto. Mas eles precisam entender quem é o público, quem compra. Quem compra é o pedreiro, quem compra é o eletricista, quem compra é o trabalhador ou quem compra é o dono da obra. Quem escolhe a loja dele para comprar? Então, primeiro ele tem que entender isso, para quem ele vende. Aí, se ele sabe quem é uma... Ah, é tudo, é um pouco de tudo. Quem é mais? Entende? E definir um nicho em cima disso para ele poder entrar com as abordagens nas redes sociais, você diz. Nas redes sociais da comunicação. São estratégias. Então, a comunicação que eu vou falar sobre a minha sanca de gesso, eu vendo, sei lá, sanca de gesso. A forma como eu vou falar do meu gesso para o cara que trabalha com gesso é uma. Porque para ele importa o quê? A facilidade de aplicação, a quantidade de sujeira que às vezes faz. Então, ele se importa com algumas coisas. A dona de casa que sonha em ter aquela cortina embutida com aquela sanca de gesso, então para ela você não vai falar que o gesso é fácil de aplicar, ela tá, dane-se se é fácil, se é difícil, eu vou contratar alguém para fazer, eu quero saber se fica bonito, eu quero saber se dura, eu quero saber se é fácil de limpar, entende? Então é completamente diferente. Se tá na moda, esteticamente, se vai combinar com o meu sofá. Então assim, a abordagem muda dependendo de para quem você fala. Isso é verdade. E o tamanho do vídeo, vamos colocar assim, porque o pessoal vai falar hoje, você não, para você atrair a atenção de uma pessoa é segundos, como é que funciona isso? Tem os ganchos, né, no início de cada vídeo. Então, os primeiros 3 segundos a pessoa avalia se ela vai continuar assistindo o seu vídeo ou não. Então, nos 3 primeiros segundos, você tem que gerar o gatilho da curiosidade. É o despertar. Por isso que falar com o público certo é o que vai trazer mais relevância para o seu vídeo. Porque se eu não estou construindo, eu não estou reformando, eu vou assistir vídeo de material de construção para quê? Eu não vou assistir. Então, ele vai passar pelo meu feed e eu não vou assistir.
Então, talvez eu vou ver os primeiros 3 segundos, não me interessa saber sobre gesso, eu vou passar para frente. Agora, se eu estou construindo, se eu estou reformando e ele gera um gatilho de curiosidade, eu falo, opa, deixa eu assistir isso daqui, me interessa. Aí você assiste até o final. Então, existe o gatilho e o tempo que a pessoa passa em um único vídeo. Então, a comunicação ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara. Então, ó, tô entregando ouro aqui, né? Para fazer o formato do vídeo, eu sempre indico para os meus alunos da mentoria qual a estrutura do vídeo que você tem que falar. Então, por que isso importa para a pessoa e como ela usa aquilo. Entende? Quando você consegue gerar um vídeo nesse formato, ele vai prender a atenção de quem você precisa. Porque hoje as pessoas têm mania, Bessane, de achar que tem que viralizar. E se você não é comediante, se você não é artista, se você não precisa, se você não é blogueiro, por que você precisa viralizar? Entende? Se uma dona de salão de beleza, ela atinge no máximo 300 clientes, por que ela quer 3 milhões de visualização no vídeo dela, se ela só precisa de 300 clientes? Ela precisa das clientes dela bem informadas, assistindo, amando ela, curtindo ela, tendo relacionamento online com ela. Então não é 3 mil, é 300. O número uau dela é 300. Entende? Olha que legal, importante. Então, as pessoas não conseguem entender isso, que a rede social ela é uma rede de relacionamento. Ela não é uma rede de venda. A gente vende através do relacionamento que a gente gera nas redes sociais. Então, se você posta um vídeo que é só venda, 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 ele não vai ter a quantidade de visualização que você deseja. Por quê? Porque Mas as pessoas visualização... estão para se divertir, para se relacionar. Mas o número de visualizações não importa, então, vamos colocar assim? Depende ou tem do uma segmento. relação? Depende do segmento. Ari, eu vou começar a vender esse celular online e eu vou entregar ele para todo o Brasil. Então, o fato de eu ter 3 milhões de visualização importa, porque eu tenho mais chance de vender, porque eu vendo para todo o Brasil. Agora, a minha loja é local, a minha loja é uma loja de bairro, os meus clientes estão aqui. Para que eu quero 3 milhões de visualização? Entendi. Então, mas vale a pena, então, investir no tráfego pago regional, então? Isso, dependendo do seu objetivo. O que você quer vender e para quem. Tendo claro isso, você vai direcionar esse tráfego, esse investimento para atingir aquelas determinadas pessoas. Às vezes compensa muito mais você investir R$1.000 no tráfego só na sua cidade, se você quer trazer o cliente fisicamente ali, do que investir a nível Brasil para ficar conhecido, para ter like. Porque você vai trazer um monte de gente que vai curtir, mas não vai comprar. E no final das contas, a gente não precisa de curtida, a gente precisa de dinheiro no caixa, entendeu? Tá certo. E nesse método, vamos colocar assim, para você fazer um vídeo, como é que eu usaria uma frase, para chamar a atenção nos primeiros, 3 segundos, como você falou? Eu acho que o maior gatilho de curiosidade que hoje está sendo usado, que as minhas alunas estão usando e tem dado certo, é o você sabia. Então, começar com você sabia funciona bem porque gera gatilho de curiosidade. E aí você vem na entonação, né? Então, por exemplo, vou falar uma frase, que é uma frase também eu sempre dou nas palestras, que é o seguinte. Ontem eu fui na sua casa te visitar, estava chovendo e você não estava lá. Então, se a gente fala essa frase, ontem eu fui te visitar, estava chovendo, você não estava lá. Ok. Dependendo do tom que eu uso na frase, muda a importância da frase. Então, por exemplo, eu vou dar ênfase no chovendo. Carol, ontem eu fui te visitar, estava chovendo e você nem estava lá. Aí eu vou dar agora a referência ao tom no ontem. Carol, ontem eu fui te visitar, estava até chovendo e você nem estava lá. Entende? Então, depende de onde eu dou o tom, é onde o telespectador vai dar mais atenção para a minha mensagem. Então, quando eu falo assim, você sabia que esse rejunte não mancha com o tempo? Você sabia que esse cano tem 10 anos de garantia? Você sabe por que esse cano tem 10 anos de garantia? Você sabe por que isso acontece? Você sabia que se você fizer assim,
Isso não vai dar errado? Então, são gatilhos de curiosidade que vai falar a pessoa, pô, eu não sei, deixa eu ver como é que é. E aí ela se segura no seu vídeo até o final. Então, sempre usar gatilhos de curiosidade no começo faz com que a pessoa fique até o final. Bem interessante, né? É muito, eu não sabia, no caso, né? Nós não sabíamos, então. Você sabia que usar gatilhos de curiosidade no começo do vídeo faz com que seu cliente assista até o final? Olha, você devia ter usado um gatilho melhor, então. Isso aí. Mas é muito interessante. Mas tudo é o subconsciente que acaba trazendo, né, o consciente para tomar decisão, né? Que é interessante demais isso. Bacana mesmo. Então quer dizer que você, no teu ponto de vista, o diferencial daquele que o influenciador que só posta conteúdo é justamente isso daquele empreendedor que influencia o seu negócio. Então tá nesses gatilhos. O diferencial de cada um é do que posta para o que influencia está nos gatilhos, não realmente no alcance que ele possa estar alcance relevante que ele possa querer alcançar, na verdade, né? É o objetivo, tudo é o objetivo, Carol. Eu sempre falo pro empreendedor, pro empresário, você tem que ser o maior influenciador do seu negócio. O velho da van não aparece só porque ele gosta, ele aparece porque ele é o garoto propaganda da van. Todos os funcionários ali podem sair, ele só sai morto. Então, assim, ele é a essência. Então, você é a essência do seu negócio. Quando você coloca um funcionário para aparecer mais do que você, aí, de repente, ele dá tchau para você e abre um negócio igual e você vai achar ruim? Ué, por que você vai achar ruim? Entende? Sim, se ele está fazendo todo o trabalho, ele quer ganhar por todo esse trabalho. Mas ser o maior influenciador do seu negócio tem que ser você. É uma dica bem bacana, né? Eu estou falando porque a gente faz alguns vídeos aqui, né? E o Roma, né? E o Roma hoje o Roma mais que está na frente, ele é o CEO da empresa e eu faço só mais relacionamento e tal. Mas eu faço alguns vídeos e às vezes esses vídeos têm bastante visualização. E os dele também tem bastante visualização, porque ele até fala muito melhor do que eu, né? Mas eu vejo que os meus vídeos eles têm um alcance melhor, talvez assim, de uma forma... deixa eu ver se eu consigo me expressar. De uma forma simples, os meus vídeos têm um alcance maior em função talvez da cara da empresa, porque eu iniciei a empresa, sou mais antigo, talvez gere mais credibilidade, vamos colocar assim. Exatamente. Isso gera identificação. E gera credibilidade. Até o final e te dê atenção. Talvez até pelo cabelo branco, né? ele não tem cabelo, bom, ele acaba saindo perdendo. Porque você, Bessane, seus vídeos, você não tem... Então, Entendi. Isso ajuda também. Você é você fala do seu jeito. Era isso que eu ia falar. Né? É pela simplicidade que é cativa, né? O olhar do outro, né? Porque às vezes a gente tenta falar com tanta técnica e a gente se perde nas palavras, que é o que você tem falado desde o início aí da nossa conversa, né? Que às vezes a gente tenta de uma maneira mais técnica apenas e foge um pouco daquilo que a gente quer alcançar. E realmente a gente conhece o nosso público, conhece quem tá ali no dia a dia, quem nos acompanha todos os dias. Então, a simplicidade atrai, né? Então, é saber conhecer mesmo o seu público, o seu nicho e o alcance que você quer ter, né? Acho que é isso. Acaba trazendo mais credibilidade, então. Credibilidade. Que legal, é verdade. Transparência é tudo mesmo, né, gente? Não tem como a gente fugir disso. Analisando friamente, eu acho que é isso aí. Eu faço lives de segunda-feira, mas falando mais de assuntos de casamento, de relacionamentos e tal, mas de uma forma mais simples, né? Mas os vídeos 10, 15, 10 minutos e tal, mas aí eu vejo que talvez se falasse menos, talvez tivesse melhores visualizações.
talvez, né? Não sei se isso é real. Vídeos curtos têm mais visualização até o final, porque às vezes a pessoa está assistindo no tempinho que ela tem, e aí ela não vai conseguir assistir os 10 minutos, então ela para no meio. Às vezes ela até gostaria de terminar de assistir, às vezes ela não lembra mais. Gente, quantas vezes a gente nem sabe o que tomou de café da manhã, chega na hora do almoço, né? Então, assim, a gente começou a achar uma coisa interessante que aquilo passa. Então, fraciona os conteúdos. Por mais que você tenha um conteúdo, fraciona. Então, parte 1, parte 2, parte 3. Façam vários vídeos para que gere gatilho da pessoa entrar no YouTube várias vezes e assistir, procurar a tua página do Instagram e procurar parte 1, parte 2, parte 3. Quanto mais tempo de tela ela ficar olhando na tua página, tudo isso aumenta a tua relevância. O Instagram te entrega para mais pessoas. Quanto mais chamar a atenção. Hoje, a vida é muito corrida, né? Então, é uma loucura. E a gente acaba passando demais, né? Tempo até no celular, né? E como é que a gente pode fazer isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é muita informação. Como é que eu filtro a informação que interessa da informação que não interessa? Boa Exato. Como é que você filtra como usuário? É a quantidade de coisas que você vai ver. Então, por exemplo, hoje é muito simples você entender o que o seu marido, seu namorado, sua esposa está vendo no Instagram. Porque quando você vai lá na parte de busca dele, o Instagram vai mostrar coisas que geralmente você consome. No meu Instagram não aparece nada sobre futebol. No meu Instagram não aparece nada sobre guerra. No meu Instagram não aparece nada sobre política. Porque eu não consumo esse conteúdo na minha rede social. Porque a minha rede social eu só uso profissionalmente. Então, só tem conteúdos que me interessam profissionalmente. Então, eu vou entrar, tá totalmente selecionado. Se eu entrar no Instagram do meu marido, só vai ter lá política, 1.500, um monte de meme de gato, que ele adora assistir meme de gato. Então, é outro tipo de conteúdo. Então, o próprio Instagram, ele vai te mostrar aquilo que você mais perde tempo vendo. E isso é o algoritmo que vai selecionar. Então, se você começar a ver muito, que nem eu estava grávida, então eu comecei a ver muita coisa de bebê, de criança, nananã. Então, meu Instagram só virou isso, mudou meu algoritmo. Então, é isso que ele vai te mostrar mais coisas do seu interesse, né? Então, é você que filtra isso no que você vai estar consumindo. É verdade. E às vezes fica até difícil você escapar dessa bolha. Você acaba criando uma bolha, né? Vamos colocar assim, né? O Instagram cria uma bolha para você, bolha do seu interesse. Por quê? Porque o Instagram, onde ele ganha dinheiro, qual é o objetivo dele? Te manter conectado na tela. Então, o maior desafio da tecnologia é mostrar o que te interessa. Como ela mostra o que te interessa? Ah, você assistiu 3 vídeos inteiros sobre educação financeira. Ele vai fazer de conteúdo de educação financeira para você. Vai mostrar todo mundo daquele universo. E aí é onde você entra na bolha. Então, por isso que você que escolhe. Muita gente fala, nossa, você viu tal coisa que aconteceu? Não, nossa, mas tá bombando no Instagram. Eu só penso, né? No meu, não. Eu não vejo. No meu não tem Graças nada. Graças a Deus que eu respondo dessa maneira também. Então, tipo assim, caí da cadeira. Então assim, não depende da bolha que você cria, sabe? E é você que cria essa bolha. Então, você quer mudar? Muda de assunto, muda de coisas que você tá vendo, que aí vê um pouquinho de cada coisa, busca na busca mesmo, né? Nas hashtags política, hashtag novidades, hashtags notícias do dia. E aí vai começar a aparecer aquilo para você sobre aquele assunto, né? Então é assim que você muda o algoritmo. Legal. Ari, pode falar. É interessante nesse negócio, o algoritmo, né? Então até o filme, se você vai na qualquer Netflix ou Prime, qualquer um deles, né? Os filmes, eles se concentram naquele tipo de filme que você tá assistindo. Que realmente isso que você entregou pra gente, né? Falando sobre... Deu, né? De pesquisar. Isso, os algoritmos. Quando você faz aí um pacote de... Você vai fechar um pacote aí com canais de filmes, por exemplo, uma Netflix, por exemplo.
ele já te manda uma sugestão, umas sugestões para você assinalar ali qual que faz parte daquilo que você gosta. E diante disso, a hora que você abre o seu perfil ali, é só aquilo ali, né? Se você quiser outra coisa, vai ter que fazer uma outra busca. Faz uma então, pesquisa é sobre isso mesmo, como a tecnologia ela avançou ao ponto de te deixar, te entregar pronto tudo, né? Mastigado. Te entregar Hoje pronto. as pessoas querem tudo mastigado. Então, é assim. É. E como nós estamos presos, né, nas mãos dessas redes sociais, né? E se a gente tem que se policiar para não acabar o dia inteiro, né, só fazendo isso. E isso é uma coisa que até preocupante, né? Que se é uma coisa boa por um lado, né? Por outro é preocupante. É Os verdade. nossos filhos ficam presos nisso, né? Se você for ver, eles não têm esse conhecimento que a gente que é mais velho, né, acaba tendo, né? E mesmo tendo esse conhecimento, mesmo sendo mais velho, quando você vê, você está preso e está assistindo isso e novamente você não consegue escapar disso. Sim, é verdade. Nós vemos vídeos hoje de pessoas, né, mais maduras, mas que têm um conteúdo infantil justamente para atrair, porque é um público, crianças hoje em dia, é o tempo inteiro com o celular na mão. A gente vai em restaurantes, frequenta lugares que talvez as crianças estão ali gerando um certo desconforto pro pai e pra mãe. A primeira coisa que eles fazem, né, numa mesa em família é passar o celular. Então, você vai assistindo esses conteúdos infantis, não são mais infantis, são adultos que começam a fazer conteúdos para atrair esse público que tem crescido, né? As crianças hoje em dia nascem com o celular na mão. Exatamente. Ô, Ari, então como é que a dica, ó, estamos chegando ao final do episódio, o que você sugere aí para o empresário, como ele tem que fazer para ingressar no digital, ou fazer com que ele seja mais engajado digitalmente? Quais as dicas que você dá? Eu acho que o primeiro, antes de gravar qualquer vídeo, é saber para quem você quer falar. Então, com quem você vai falar? Em cada vídeo tem um objetivo. Às vezes é um objetivo de conscientizar, no outro vídeo é um objetivo de vender, no outro vídeo é um objetivo de despertar desejo. Então, não é aleatório, tem que ter estratégia. Olha, agradecemos a atenção sua, obrigado por ter participado com a gente, foi uma honra receber você. E vamos ver se a gente agenda de você vir pessoalmente aqui. Vai ser uma honra receber. Eu vejo que a gente tem muito assunto ainda para abordar. Então vamos agendar uma hora, tá bom? Então, é isso aí. Muito vamos obrigado. Sim, em outubro eu vou estar por aí, vou ver com a Carol se dá certo uma data para a gente tá junto. E vai ser bem legal. Que bacana, vai ser bem legal. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos ver se a gente atinge aí uns 200 likes aí para a gente trazer de volta a Ari. Põe, por gentileza, a produção, coloque aí o Instagram da Ari também, né? E se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz, Ari? Você pode falar para a gente? Isso, é lá no @Ariadne Galoto mesmo. Está até aparecendo na tela meu já. Nome. Isso, é todo um jeito diferente de escrever, só vai ter eu. Tá certo. E estou à disposição para quem quiser aí precisar de ajuda para entrar nesse universo digital com autenticidade. Tá bom. É isso aí. Agradecemos a atenção. Se você ficou até aqui nesse momento, deixe um like aí pra gente e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Até mais. Obrigada.